Já tá? Muito bem, pessoal, boa tarde a você que nos acompanha através do Facebook, você que está nos assistindo, nos ouvindo. Estamos aqui, como foi divulgado, né, durante toda essa semana, com a presença das co-deputadas estaduais juntas. Né? São 5 mulheres, aqui tem 3. Né? Então a gente vai falar muito sobre essas eleições, sobre política, né, sobre as mulheres na política. Eu tenho batido muito nessa tecla, né, levantar essa bandeira de mais mulheres na política. Mas tem que ser mulheres assim, né, mulheres guerreiras, mulheres fortes, determinadas, né, que têm um propósito firme. Então, eu sabendo, né, que elas estariam no Pajeú, em São José do Egito, né, lancei o convite, falei com Diandra, né, e disse que gostaria muito de conversar com elas. Então, elas estão aqui, desde já eu já agradeço por ter aceito o nosso convite. Sintam-se à vontade, né? Vai ser um bate-papo, não vai ser nenhuma entrevista, mas sim um bate-papo. Vamos tomar um suco, comer um bolinho e falar sobre política. Né? Eu tenho falado muito sobre isso, de mais mulheres na política, que as mulheres têm que se envolver mais, têm que participar mais. E vocês são a prova disso, né? São exemplo disso. E eu espero, né, que inspirem muitas outras mulheres aqui no Pajeú. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sintam-se à vontade e comecem se apresentando, né? Cada uma falar o nome, de onde são, para o pessoal que está em casa conhecer melhor quem são as juntas, né? As deputadas que obtiveram aí quase 40 mil votos, não foi isso? Na eleição de 2018. Sinta-se à vontade. Gente, boa tarde, né? Boa tarde a todo o sertão do Pajeú que está aqui assistindo e acompanhando a gente agora. Eu integro a mandata coletiva das juntas, né? Eu me chamo Robinho Lima, né? Co-deputada estadual pela primeira experiência coletiva das juntas na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E para além da vida política, eu também sou advogada, né? Atuante nas causas de direitos humanos, a militância, da advocacia propriamente dita. Muito bem, vamos ouvir a outra. Oi, pessoal, obrigada. Tassiana, primeiro, pelo convite. Obrigada, Diandra, por estarmos aqui no Sertão do Pajeú. Eu me chamo Carol Virgulino, eu sou jornalista, estou co-deputada das juntas, também nessa mandata feminista, antirracista, essa mandata coletiva, esse jeito inovador de fazer política. Boa tarde a todas e todos que estão aí nos acompanhando, né? Boa tarde a todos os sertanejos, a todo o sertão do Pajeú. Agradecer o convite a Tassiana Lopes, dizer que eu sou Joelma Carla, eu sou uma das co-deputadas das juntas, sou de Surubim, do Agreste Setentrional, sou estudante universitária, eu faço língua portuguesa na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou defensora das políticas públicas de juventude no estado de Pernambuco. E a gente está nessa construção, fazendo com que nossas vozes, né, se espalhem por esse estado, se espalhem por esse país, para que a gente possa ampliar essas candidaturas coletivas e fazer com que a nossa população tenha espaço, né, vez e voz na política. Eu queria também apresentar as 2 outras co-deputadas que não estão aqui, que é Jo Cavalcante, que ela está lá em Recife, ela é ambulante, vende capa de celular na Conde da Boa Vista, agora ela está co-deputada, né? Mas esse é o trabalho dela e ela milita também pelo direito à moradia. E também Cátia Cunha, que é professora e agora está em Goiânia, porque é candidata à prefeitura de Goiânia e nós 5 somos as juntas. Muito bem, pessoal. Então, são 5 mulheres que em 2018 chamou a atenção, acho que do Brasil inteiro, né, pela primeira vez. Eu acho que Pernambuco é o primeiro estado, né? O primeiro estado no Brasil que fez essa candidatura coletiva, né? E obteve êxito. Foram eleitas, hoje elas compõem aí as co-deputadas representando Pernambuco e estão aqui hoje. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. Né? Vocês já eram amigas? Como surgiu a ideia de fazer essa candidatura coletiva? Tassiana, foi assim, a gente queria, todas nós, estávamos no PSOL, que é o nosso partido, e estávamos querendo nos candidatar. Mas aí a gente ficava, poxa, lá vai a gente sozinha, né? A gente se conhecia do partido e das militâncias.
E aí, participando de uma formação nacional do Ocupa Política, que é uma construção de rede, de mandatos assim, de gente comum, gente feita gente que milita nos movimentos sociais, gente que é ativista, surgiu a ideia em São Paulo, eles fizeram a bancada ativista, que eram 9 pessoas em um número. E a gente, oxente, e pode? Pode. Aí a gente pensou, não, vamos fazer aqui, em Pernambuco, só que aqui em Pernambuco a gente vai fazer só de mulher. Porque a gente sabe que as mulheres precisam ocupar a política. A gente sabe que é mais difícil para as mulheres ocuparem a política, né? Porque quem é que está com o menino da gente quando a gente está na reunião, né? Quem é que a gente tem que, para ir para a reunião, para ir militar, né? Para estar na política, a gente tem que deixar a casa arrumada, né? O almoço feito, muitas vezes, quando a gente não tem um companheiro ou quando a gente não tem alguém que ajude a gente, que compartilhe dessas tarefas domésticas. Então, a gente militava, né, no partido, e a gente resolveu se juntar, porque a gente entende que coletivamente é o jeito que a gente já constrói. A gente já constrói no dia a dia da gente, no movimento feminista, em todos os movimentos que a gente participa. Então, não é só uma estratégia política, é um valor, é uma ideologia, né, é um jeito de pensar. É o jeito de pensar coletivamente. E foi difícil, vocês, quando decidiram, né, que seriam candidatas, vocês acreditavam realmente que poderia dar certo? Né? Ou vocês foram, né, mas sem muita esperança? Como foi? Obviamente, a gente já imaginava que iria ter dificuldades, né, tendo em vista que a política, né, o cenário político é um cenário de política tradicional que tende a ser excludente das mulheres, né? A política tradicional tende a fechar as portas para as candidaturas de mulheres, para candidaturas de pessoas negras, enfim, das populações mais vulneráveis. E a gente já imaginava uma certa dificuldade de conseguir ter acesso a esse espaço político que sempre foi negado para a gente, né? Inclusive, a própria estrutura coletiva é uma forma de estar uma colaborando com a outra, né? Para que esse sonho, essa vontade de ocupar esse espaço se tornasse mais concreta, mais viável, digamos assim, né? Porque é muito isso, né? Diante da competição eleitoral, né? Em termos de, se a gente fosse como se fosse uma candidatura normal, nas condições normais de temperatura e pressão, o cenário é desfavorável para a gente, assim como é desfavorável para qualquer outra mulher negra, que tenta, né, ocupar esse espaço eleitoral. É como se fosse uma forma de um hackeamento da política excludente, né? A gente arruma uma brecha para estar incidindo aí politicamente. Muito bem, estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Você que entrou agora está acompanhando as juntas, as codeputadas estaduais de Pernambuco, visitando a região do Pajeú. E fala para a gente com relação também lá na Assembleia, né? Vocês se candidataram, ganharam. Como que está lá? É como vocês imaginavam? Existe um preconceito, né? Fala para a gente sobre essa questão. Primeiro, dizer que a gente é 52% da população brasileira, né, e 51% do eleitorado no país, mas a gente só ocupa apenas 15% nos cargos eletivos. Isso é um número ainda muito pequeno, né, diante de tantas mulheres que a gente tem na nossa sociedade. Quando a gente se candidatou, a gente sempre teve muita esperança, né, de mudar essa estrutura política, que é uma estrutura machista, muito conservadora, que impede que as mulheres negras, indígenas, quilombolas do campo e da cidade cheguem no poder, né, cheguem no espaço institucional e possa fazer com que as leis sejam criadas, né, que vão garantir as políticas públicas na vida da população, principalmente a população mais pobre do Estado. Então, quando a gente entrou querendo resolver metade dos problemas desse Estado. E a gente entendeu naquele momento que tinha muita coisa que a gente não podia fazer porque não dependia só de nós. Como, por exemplo, quando a gente faz um projeto de lei, esse projeto de lei ele passa a tramitar, ele passa pela Comissão de Legislação e Justiça, né? E depois que ela é aprovada, ele passa a tramitar em outras comissões. Mas depende da aprovação de outros deputados para que o projeto vá para o plenário e seja aprovado e vire lei
né, para que o governador sancione, para que a gente possa ter esse acesso no Estado e fiscalizar essa lei. Então, não depende só da gente esse trabalho, né? Mas a gente teve muitas conquistas, né? Acho que no primeiro ano a gente fez uma audiência pública com mais de 300 indígenas, né? Pernambuco é um estado que tem 13 etnias. A gente encheu aquela casa com os povos para trazer demandas importantes dessa população. A gente fez muitas audiências públicas com as pescadoras, com as marisqueiras e pescadores também, que foram aí impactados pelo petróleo cru nas praias do litoral. A gente fez muitas plenárias, né? As plenárias vêm desde o processo de campanha, que são momentos que a gente constrói com os movimentos sociais, com as próprias pessoas da sociedade civil, que têm interesse de debater alguns temas, né? A população LGBTQI+, a nossa juventude, as pessoas que constroem a cultura no estado de Pernambuco. Então, são muitas demandas e a gente, claro, que encontrou muitas dificuldades, né? Porque, primeiro, que aquela estrutura ela não estava preparada para receber 5 codeputadas estaduais. Né? Um modelo novo, né? Algo que vem realmente para desconstruir essa velha política, né? Dessa personalização de uma pessoa só. Quando a gente fala em codeputadas, a gente está falando de 5 mulheres, né, que ocupam espaço, uma única cadeira na Assembleia Legislativa e que vem aí construindo nesse Estado, né, políticas públicas, destinando emendas parlamentares para nossas sujeitas, né, e fazendo com que a voz da população, né, seja ouvida dentro daquela Assembleia, porque a gente consegue levar os movimentos sociais para dentro daquele espaço. Existem muitos preconceitos, né? A gente passou por algumas situações bastante racistas, né? Com a nossa própria equipe. Algumas pessoas identificam a nossa equipe pela roupa que a gente usa, pelo cabelo, pela cor da pele, porque a gente não se dobra diante dessa velha política. A gente está ali para transformar a sociedade que a gente tem e a gente só vai transformar sendo quem a gente é. É um desafio a gente ocupar a política institucional, né, aquele espaço que é conservador, mas se manter como a gente é, na base. Quando a gente vem dos movimentos sociais, a gente quer ocupar para fazer valer, né, muitas coisas que a gente constrói fora. A gente entendeu que para a gente ter melhorias para a população, a gente também tem que sair um pouco dos movimentos e entrar, fazer com que os movimentos cheguem junto da gente. Então já teve sim situações que inclusive a gente teve que ir para plenário, fazer a denúncia, né, denunciar para todo o estado de Pernambuco que nossa equipe estava passando. A gente tem hoje 3 mulheres negras na mandata, né, e 3 mulheres LGBT, lésbica, bissexual e trans. Então, isso também mexe com essa estrutura machista que a gente tem, né, na nossa sociedade, e não seria diferente dentro da Assembleia Legislativa. A gente sabe um mandato coletivo, e no nosso caso uma mandata coletiva, a gente sabe que a gente tem direito a uma cadeira, a um voto. Né? Como funciona? Todo mundo pergunta. Né? É uma pessoa, bota lá o dedinho no voto, é uma pessoa que está na foto na urna, né? Por exemplo, aqui em São José do Egito, a gente tem candidaturas coletivas como a de Alcione Mulheres Egipcienses, né? Que Alcione vai aparecer na foto na urna, mas ela vem com mais 6 mulheres que vão construir coletivamente, que vão dividir salário, que vão trabalhar juntas, que vão trazer as pautas juntas. A gente, lá na Assembleia Legislativa, participa das comissões, né? Participa das audiências públicas, e representamos a mandata e somos a mandata, somos as juntas em todos os lugares que a gente vai. Então a gente se divide para se multiplicar. Né? E as candidaturas coletivas são isso. E é muito importante para a gente ver que esse modelo não só está dando certo com a gente lá na Assembleia Legislativa, mas como tem inspirado pessoas do país inteiro a entender que, poxa, assim eu posso. Pode ser que assim eu chegue.
Pode ser que assim, eu e minhas companheiras e meus companheiros, a gente consiga chegar lá. É quando a gente diz, juntas somos mais fortes, não é isso? Somos mais fortes e fica mais fácil chegar lá, né? E é bacana que mostra a união da mulher, porque eu acredito que a mulher tem que se unir mais, né? Eu sempre falo isso, porque infelizmente existem ainda muitas mulheres que têm esse preconceito com as próprias mulheres, né? Teimam em não acreditar nas mulheres. E eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento. Não é isso? E você falou aqui, vamos falar mais desse negócio aí de inspiração, né? Que foi justamente o que me fez querer conversar com vocês, porque em São José, eu estava lá participando de um programa na rádio, e a gente falando sobre isso, eu tinha visto, né, a divulgação da candidatura das meninas, 6 mulheres, eu disse, elas se inspiraram nas juntas ali de Recife, né? Então, como você disse, tem inspirado muitas mulheres, muitas pessoas fazerem isso, né? Fala pra gente alguns exemplos aí, depoimentos que vocês têm recebido, né? Não só de Pernambuco, mas do Brasil inteiro, nessa eleição agora, né? Eu acho que deve ter aí exemplos nessa eleição agora de 2020. Sim, a gente fica extremamente gratificada, né, e contemplada por estar ajudando a construir, né, e a contribuir com essas candidaturas coletivas, né, por a gente ter sido esse referenciamento nesse outro caminho alternativo, que é o caminho da inclusão. É como se a gente estivesse construindo, né, tivesse colocado nossa pedra nesse outro caminho alternativo de mais mulheres na política, sabe? E aí a gente vê, né, não só em São José do Egito, mas como também em muitas outras cidades, né, inclusive pelo interior do estado, Uricuri, Petrolândia e muitos outros municípios também, né, fazendo essa nova forma de fazer política, né, que inclusive só tem ganhos, né, porque quando a gente fala de candidatura coletiva, né, a gente fala de um fortalecimento de um novo tipo de política, de um novo projeto, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de candidatura coletiva, a gente está falando também de ampliação de participação das pessoas no processo político-democrático, ou seja, é uma coisa positiva e só tem ganhos de participação das pessoas em todo esse processo. Com relação ao partido, o PSOL ele é coligado com qual partido? Fala um pouco sobre o partido de vocês. Se vocês estão satisfeitas, né, uma avaliação também desses 2 anos que vocês estão como codeputadas. Fala pra gente sobre isso. Então, a gente é do PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, com a legenda 50.000. Aqui na cidade de São José do Egito, né, há uma coligação entre o PSOL e o PT. Também em Recife, na capital, há uma coligação com o PSOL, né, na pessoa de João Arnaldo, que é vice de Marília Reis, do PT, né, e estão nessa construção. Em algumas outras cidades estão também dialogando com outros partidos, né, mas a gente é um partido que defende muitas bandeiras, né, bandeiras que são muito caras para a gente, né, a bandeira antirracista, anti-LGBT-fóbica, uma bandeira que debate a democracia, que faz o debate dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos sem-teto desse país. Em 2018, a gente teve um grande avanço com a chegada de Sônia Guajajara para o partido, né, que foi co-presidenta, né, candidata a co-presidenta junto com Guilherme Boulos, que hoje está candidato lá em São Paulo com a companheira Erundina, deputada federal, e a gente fez com que o pessoal crescesse. Né, a gente ainda é um partido muito pequeno, né, a gente precisa crescer ainda mais, né, chegar em outros lugares, porque a gente tem um entendimento, né, de que a população, a classe trabalhadora, a população indígena do campo, da periferia, precisa de políticas públicas e são invisibilizados por essa própria política, né, excludente, como a própria companheira Robion Lima coloca, e é uma preocupação que a gente tem. Então, a gente tem diversas candidaturas coletivas, né, não só no estado de Pernambuco, mas em outros estados também. Em 2018, foi eleito também a bancada ativista, né, 9 pessoas ocupando uma única cadeira na Assembleia lá de São Paulo, mas não foi desse formato de 5 mulheres. Né? Então a gente quer mesmo é revolucionar, né, a política, é mostrar para a sociedade que é possível e é preciso mudar essa velha política. Eu sou do interior, sou de Surubim, do Agreste, como eu falei no início, e eu percebo que a política é a política que a gente vê na TV, né? A política que as pessoas do interior são acostumadas a ter. Essa velha política que o candidato só chega na sua porta de 4 em 4 anos, né, que afasta
da população, a saúde, a educação de qualidade, a cultura, né, o esporte, o lazer, direitos que deveriam ser básicos e não são, né? Então, as pessoas precisam ter a consciência de que quando o político chega na Câmara de Vereador, chega na Prefeitura, chega no Parlamento, né, no Congresso Nacional, no Senado, as pessoas que estão ali dentro estão para ser empregados do povo, né? O que a gente é. A gente faz prestação de conta, né? Todo ano a gente tenta fazer a prestação de conta. A gente fez o ano passado a prestação de conta para que a população saiba o que é que a gente está fazendo no estado de Pernambuco, o que é que a gente está fazendo para descentralizar a política, porque a gente não é deputada apenas de Recife, a gente é co-deputada de todo um estado, né? De 184 cidades, e a gente precisa construir, né, e fomentar as políticas públicas para toda a população, principalmente para aquelas que não têm acesso, né, a políticas tão básicas, porque a gente vive hoje um desmonte das políticas ambientais, né, os territórios indígenas sendo atacados, né, a própria população pobre desse país sofrendo ainda mais nesse processo de pandemia, passa de 170 mil mortes pela Covid-19, né, no Brasil. Isso é uma preocupação, porque o presidente que está aí posto, né, é um presidente que não está pensando nessas vidas, né, que não está pensando no bem-estar e na soberania alimentar dessas pessoas. Estão pensando apenas nos lucros. E a gente se preocupa com isso, o pessoal se preocupa com isso, e é por isso que a gente está nesse partido construindo, né, fazendo uma ponte para que a gente possa mudar essa sociedade que a gente tem. Não fugir desse retrocesso, né? Sobe aí. Alô? Agora. O PSOL é um partido que quer e que imagina um futuro e trabalha para esse futuro, que é um futuro de igualdade, onde o filho do médico tem o mesmo direito do filho do agricultor e possa ter as mesmas oportunidades, né? A gente quer que todo mundo tenha direito à saúde, que todo mundo tenha direito à educação de qualidade. A gente quer que a cultura revolucione o país, né? E reconstrua o país a partir da poesia, por exemplo, da poesia do sertão. A poesia que é feita no sertão, ela não imagina outros mundos possíveis. Pronto, é o que a gente faz na política. A gente na política constrói, trabalha e só a bexiga para construir um outro mundo possível. E nesse mundo que a gente sonha, todas as pessoas vão ter direito. Então a gente trabalha tentando fazer do nosso sonho realidade. Porque eles podem vir com muito ódio, podem vir com fake news, podem vir com censura, podem vir com morte, com deixar morrer, como eles deixam morrer 170 mil pessoas. E, ao revés, a gente vai vir com solidariedade, com sonho, com amor, com coragem, com força e com muito desafio, com muita força para passar por todos esses desafios. E esperança. E muita São esperança. 2 anos de mandata, né? 2 anos. Tem valido a pena? Está valendo a pena? Sim, com certeza. Porque a gente está, né, mostrando e dando exemplo de como isso dá certo, né? Eu acho que esse referenciamento das juntas tem justamente essa essencialidade de mostrar a possibilidade de a gente estar fazendo um algo novo, um algo diferente, uma política melhor e mais inclusiva para nós. E como é que está sendo a agenda, né? Ano de eleição, está corrido, tem passado por muitas cidades do estado. Como é que está sendo? A gente, esse final de semana, inclusive, né, a gente está meio que fazendo uma turnê pelo sertão, no sentido justamente de também estar apoiando, né, essas candidaturas que são do nosso partido, né, e também essas ideias e essas propostas coletivas no sentido de demonstrar apoio e dizer que a gente está junto, né, nessa construção e nessa caminhada. E é muito isso, né, fortalecer essa ideia, porque uma candidatura coletiva eleita numa Câmara Municipal e uma candidatura coletiva eleita numa Assembleia Legislativa do mesmo Estado, né, faz com que a política inclusiva ande com mais força, porque
é uma gestão local, né, numa Câmara Municipal local, e ao mesmo tempo a gente está lá, né, no Recife também fazendo com que as coisas convijam e possa haver uma política pública mais prática e mais rápida para atender a população. Muito bem, as co-deputadas juntas no sertão do Pajeú. Então, vocês estão vindo, estão conhecendo o nosso sertão. As pessoas aqui, os sertanejos, estão tendo a oportunidade de conhecer vocês, a história de vocês, o objetivo de vocês. E, sem dúvida, daqui a 2 anos, né, as co-deputadas vão ter muito mais votos, né, porque vocês estão chegando aqui, né, estão dizendo para que veio, como você disse, vocês são deputadas não só de Recife, né, não só do sertão, mas de um estado inteiro. Né, e é preciso que essas pessoas de todo o estado conheçam vocês, saibam o objetivo de vocês, o trabalho de vocês. E a gente falando sobre a política no interior, é muito diferente mesmo. A gente vê que na lei exige, né, que os candidatos tenham tantos por cento de mulheres, tem que compor a chapa, porque senão não dá certo. Então, eles fazem aqui no interior, a maioria, para cumprir tabela, né? São laranjas, mulheres laranjas. Eles pegam aquelas mulheres, né, que não entendem nada de política, não querem saber da política, mas só para colocar o nome. Outros dizem que estão apoiando elas, mas não estão. A gente sabe que na prática não estão apoiando, né? Elas estão ali porque convém a eles, tem que ter, senão, né, é uma lei que exige isso. E a gente quer mudar isso. Eu sinto muito quando eu vejo isso e tenho dito muito que a gente precisa de pessoas boas na política, mulheres inteligentes. Que a gente tem mulheres inteligentes. Aí a gente, ao mesmo tempo, fica triste porque essas mulheres inteligentes, essas mulheres que são capazes, não querem entrar, porque não acreditam na política. Né? Já é tantos fatos, tanta coisa que elas não querem se envolver. E a gente eu tenho falado muito nisso, que a gente tem que mudar isso. Aí é que elas têm que se envolver para poder mudar essa situação. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Tassiana, veja só. A mulher é quem resolve tudo da casa, não é? Quem é que gerencia a casa? Normalmente, na maioria dos casos, é a mulher. Quem é que gerencia a educação do filho ou da filha? Quem é que organiza a vida dentro de um lar? O que acontece? Para a mulher, às vezes é muito difícil sair desse lugar da casa e ir para o lugar da rua. Aí é a primeira dificuldade. Aí você vai para o lugar da rua, que é o lugar do trabalho, né? E depois tem um outro lugar, que é o lugar do poder. Agora veja, o Brasil tem mais de 500 anos. Quem sempre esteve no poder? Os homens, normalmente brancos, normalmente ricos. E tá bom? Não tá. Deu ruim. Deu ruim. Por quê? Inclusive, nas últimas eleições, 1/3 da população não foi votar. Então, essa política feita por esses homens deu ruim. Isso é um lado. O outro lado, nós somos mais da metade da população. São as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que carregam esse país nas costas. Que se todas as mulheres parassem de trabalhar, o país não andava. Então, a gente precisa também ter o poder, também ter a decisão, e tem que ser mulher. O povo diz, essas mulheres feministas. Tem que ser mulher feminista. Sabe por quê? Porque ser feminista é querer igualdade para homens, mulheres e para todas as pessoas. Então, quando você votar em mulher, é preciso observar se aquela mulher está construindo para também outras mulheres. Ou se não está servindo só para os homens, né? Então, tem que ter esse cuidado. E votar em mulher, por quê? Porque a mulher vai fazer política para a mulher. A mulher sabe o que é andar de noite na rua, sem iluminação, com medo de ser violentada. A mulher sabe o que é, muitas mulheres sabem o que é apanhar, né? Muitas mulheres sabem o que é não ter uma saúde de qualidade para você, para seu filho,
na hora do parto. Então, quando a mulher chega no poder, a mulher faz políticas públicas para as mulheres e para os homens, mas quando o mundo for bom para a mulher, quando o mundo for bom para a mulher negra, ele vai ser bom para todo mundo. Ele vai ser bom para todo mundo. Então é por isso que a gente tem que votar em mulher. E votar em mulher comprometida com a causa das mulheres. E também tem uma coisa, né? Carol falou um pouco no início da dificuldade da mulher se enxergar também nesse espaço, né? É um espaço muito machista. Então, muitas vezes a mulher que conhece o partido político, conhece a própria estrutura, né, da política, ela não quer nem fazer parte, né? Ela já recua. Não é um espaço saudável para ela em muitos partidos. Então, se a gente for olhar um pouquinho lá no passado, a gente vai perceber que muitas das mulheres que conseguiram ter o direito ao voto foi com muita luta, muito suor e muito sangue derramado, de muitas mulheres que vieram antes de nós. Porque o primeiro voto da mulher era porque ela tinha que ser casada e era o voto que o marido queria que ela desse. Então não era o voto da mulher, né? Era um voto que o marido dela queria que ela votasse. Apenas em 24 de fevereiro de 1932 foi quando a mulher pôde pela primeira vez votar em quem ela acreditava, votar num projeto político de cidade, de estado, de país que ela acreditava. Então a gente vê que isso foram avanços de mulheres potentes, arretadas, que deram suas vidas, que tombaram na luta, muitas delas, para que a gente pudesse ter esses direitos. Então, para a gente é importante essas cotas. Os 30% para gênero é fundamental, mas é insuficiente, né? A gente tem aí 70%. Cadê os 70%? Vai ir para onde? Então, eu acredito muito que deveria pelo menos ser paritário nos partidos políticos. 50% para os homens, 50% para gênero. Eu acho que era o mínimo, porque aí a gente ia enxergar, né, dentro do próprio partido, que a gente tem muitas mulheres que querem construir uma nova sociedade, que querem fazer a retomada da democracia brasileira, que isso é uma coisa que a gente precisa fazer e tem que ser por uma mulher, porque a gente não deixa ninguém para trás. Quando a gente levanta, a gente erga as outras que vêm atrás da gente, né? E é uma luta muito grande, porque os 30% de gênero, ele não pode ser usado apenas para campanha eleitoral. E o resto do ano? O que é que a gente pode fazer com esses 30%? Formação política para nossas mulheres. Fazer uma formação política, um momento como esse, de conversa, de debate. Falar para elas que não fazer essa velha política, né, que a maioria dos homens brancos, ricos fazem. Afastar, né, essa velha política do que a gente já vem fazendo, né, dentro do nosso lar, porque a gente é tudo. Imagine se uma mulher parar de trabalhar nesse país. Tudo vai parar, porque a gente ocupa muito lugar nessa sociedade. Somos professoras, somos médicas, enfermeiras, juízas, promotoras, advogadas, né? A gente está em espaços que majoritariamente eram homens, trabalhadoras domésticas, né? Que tem um trabalho fundamental, porque quando ela está lá trabalhando, o filho da pessoa que está lá, da dona da casa está lá, né? É quem garante o cuidado com o filho dela, é quem garante a roupa limpa do filho dela, a comida na mesa. E isso é uma coisa que é fundamental, né? A gente pensar numa sociedade onde todas as sujeitas, todas as mulheres tenham voz e vez. E a gente passa por esse processo de exclusão. A gente tem, por exemplo, o primeiro banheiro feminino do Senado foi construído em 2016. E aquela estrutura do Senado, ela existe há décadas. Isso é um absurdo. Isso está dizendo para nós, para toda a sociedade brasileira e também do mundo, que aquele lugar não é para a gente. Mas tem vários anos que as mulheres estão lá, ó, se candidatando, tentando entrar no Senado para mudar essa estrutura. A gente tem, por exemplo, a primeira mulher indígena deputada federal, Joênia Wapchana. Então veja quanto tempo, né, quantas décadas se passaram para que a mulher indígena ocupasse aquele lugar e sofresse toda a violência política que ainda sofre dentro daquele espaço. Então entrar na política é um desafio, é duro, né, não é fácil, mas a gente quando se reúne,
por um motivo maior, né? Pelo feminismo, pela luta antirracista. Quando a gente construiu, né, a nossa mandata coletiva desde o momento da campanha, a gente não se sentiu sozinhas. E como é importante para a gente não se sentir sozinhas numa campanha eleitoral, né? Porque a campanha eleitoral é muito solitária, principalmente para as mulheres negras, indígenas, quilombolas. Então, quando a gente se une com outras mulheres, a possibilidade da gente chegar lá e construir uma nova sociedade, né, que caiba todas as pessoas, não só as mulheres, as crianças, a juventude, os idosos, é muito grande. E complementando também, à vontade. Né, que os colegas falaram, 30%, né, os famosos 30% é só uma pequena etapa, só um primeiro degrau de uma disputa ainda maior, né, que a gente sabe que é 30% de candidaturas, quando na verdade, para que a gente pudesse ter realmente uma política representativa, né, como o Joelma mesmo falou, somente 15% das cadeiras é ocupada por mulheres. Para que a gente pudesse ter uma política realmente representativa, a gente teria que ter não 30%, mas 50% de cadeiras e não de candidaturas. Quando a gente tiver 50% obrigatoriamente de cadeiras ocupadas por mulheres nos espaços de poder, aí sim a gente vai ter uma política realmente que represente a diversidade da sociedade em termos de gênero. Mas aí também a gente tem a própria questão, né, como você falou aí, da dificuldade, né, dessa inserção dentro dos partidos. Infelizmente, muitos partidos trabalham as candidaturas das mulheres como candidaturas laranja somente para cumprir a meta, sabe? E aí parece ser fundamental o primeiro ponto de disputa, né, de disputa por espaço é justamente dentro do partido político. Porque a legislação brasileira diz que você só pode se eleger ou se candidatar se tiver uma filiação partidária. E aí a disputa começa dentro do próprio partido. Porque a gente tem que saber qual é o partido que realmente está disposto a tirar o poder de um homem para dar para uma mulher. Né? Porque uma mulher a mais na política é um homem branco a menos. Uma mulher na política é um homem a menos. Qual é a legenda partidária, né, que está disposta realmente a comprar essa briga das mulheres na política? Eu tenho dito muito isso. Para entrar uma mulher na Câmara de Vereadores, um homem vai ter que sair. Não é isso? Então, é muito complicado e a gente tem que ter consciência das mulheres que nós vamos escolher também. Outra coisa que eu tenho falado, que não pode ser também qualquer mulher. Né? Você falou, acho que onde vocês falaram, tem que ser uma mulher que tenha um propósito firme. A gente tem visto muito aqui no sertão, os homens são prefeitos, são reeleitos, aí não podem mais colocar a esposa, né? Não podem colocar a filha, né? Então, ali vai ser ele de novo. A gente tem visto isso. É ele de novo, só que está lá a mulher. Eu tenho um exemplo, aqui tem exemplo vários. Né? Coloca a mulher, mas não é porque era mulher, né? Porque era a mulher dele. E ela vai fazer o que ele quiser. Ela vai só assinar. Quem vai administrar vai ser ele. Então a gente tem que ter mulheres, mas as mulheres que tenham um propósito firme, né? Que tenha um projeto político dela. Né? Não porque fulano, né? Ele está me apoiando e eu vou fazer o que ele... Não, senão vai ser em vão. Né? A gente está querendo mudar esse cenário exatamente por isso. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco agora para essas mulheres, né, que já sentiram vontade de entrar para a política, mas que recuaram, né, que não sentem que tem apoio. São 30 candidatos ao cargo de vereador na cidade, aqui em Tapetim. Eu entrevistei os 30. São 9 cadeiras e são 30 candidatos. E entrevistei domésticas que estão concorrendo, sabe? Entrevistei várias mulheres e a gente vê que são mulheres que sabem falar, sabe? Que tem um propósito, que tem força. Mas aí a gente vê a questão financeira. Porque aqui, infelizmente, no interior tem muito isso também. Entendeu? As pessoas ainda se vendem, né? Tem os políticos corruptos que compram o voto. É ilegal, é errado, é crime, mas existe. Existe, a gente falou muito sobre isso. E deixam de votar em pessoas, né, que estão aí para mudar, para fazer a diferença, né, e continua votando naqueles veteranos, a mesma coisa, a mesma política, não muda nada. Então eu sinto muito por isso, sabe? A gente acaba ficando triste por isso, porque a gente vê que aqui o dinheiro conta, sabe? Os partidos apoiam, mas não é como deveriam. E essas pessoas estão só, elas estão só. E vocês estão aqui como um exemplo, né? Juntas são mais fortes e juntas é possível sim, e vocês são a prova disso. Então fala um pouquinho para essas mulheres
mulheres de São José do Egito, né, mulheres de Itapetim, mulheres do sertão do Pajeú que estão nos acompanhando, mulheres do mundo inteiro, né? A internet é bom porque é do mundo inteiro, lá de Recife, vai poder acompanhar, vai estar salvo. Então fala um pouco sobre isso. Carol começa, né? Eu queria primeiro falar para a mulher leitora. A mulher que é leitora está no voto dela, no poder dela, o poder de mudar essa situação. Porque se mulher votar em mulher, se as mulheres votarem em mulheres, a gente já vai ter mais da metade de vaga de mulher. Então, procure saber quem são as mulheres legais para você votar. Dou até a dica. www.meuvotoserafeminista.com.br, e lá você encontra várias candidatas que estão preocupadas com a luta feminista e a luta das mulheres. Então, para as eleitoras, primeiro, votar em mulher. Segundo, qual é uma candidata arretada, porreta da minha cidade que eu possa apoiar? Como é que eu posso apoiar? Eu sei tirar foto, vou tirar foto. Eu tenho 2 horas por dia livre. Onde é que tu tá, companheiro? Eu vou contigo fazer o porta a porta. Olha, eu tenho uma família de 30 pessoas. Vem aqui conversar, conhecer. Então, está no poder. Não é só a mulher que está se candidatando que tem o poder. Todas nós temos o poder, né? Porque política a gente faz, Tassiana, todo dia. Política a gente faz quando acorda, com a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, o trabalho que a gente tem. Política é o preço do pão, é o preço do ônibus, é o preço da comida, do óleo. Está em tudo, tudo é política. E a gente precisa se envolver com isso. Então, para as eleitoras é isso. Para as candidatas, só muita força e coragem. Muita força e coragem. Muita alegria, sabe? Muito brilho. Sejam o que vocês são. Sejam o que vocês são, porque nós somos incríveis. Então, é só a gente ser o que a gente é, sabe? Esquece, porque tem muita picuinha, muita confusão, Isso é o jeito dos homens de fazer política. O nosso não. O nosso é incluindo, o nosso é conversando, o nosso é queimando canela e goela na rua, olho no olho, conversando com as pessoas. Então, e meus parabéns. E meus parabéns a todas as mulheres que têm coragem de botar a cara no santinho, né? Então, isso é muito importante. E cada uma de nós pode ser aliada dessas mulheres. Eu acho que é também muito a questão de a gente se apropriar, né, e ter a consciência de que o espaço político também é da gente, né? Infelizmente a gente tem muitas mulheres que foram convencidas pela sociedade de que o lugar delas é em casa, na cozinha, né? Mas muito pelo contrário, o lugar de mulher também é na política, sim. E a gente precisa conscientizar as mulheres, né, todas elas, que elas devem, sim, estar ocupando esse espaço, né, e também, como a Carol falou, né, porque a política está envolvida em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Não adianta a gente dizer que não quer participar ou não quer se envolver com política, porque política vai desde você comprar o pão até uma passagem de ônibus que você está usando, sabe? Não tem para onde correr, porque tudo é política no nosso dia a dia, sabe? E é muito isso. A cadeira não pode ficar vazia. Se a gente, mulher, não se arvora para ocupar essas cadeiras, já que não pode ficar vazia, então vai ser ocupada pelos homens, né, como sempre foi ocupado, sabe? Então, assim, ou a gente vai, sabe? Não tem escolha. E aí a gente até falava muito, incentivando as pessoas, mas eu acho que eu vou votar em branco, não sei. A gente dizia, vota em branco não, vota em preta. Vota em preta. Para as mulheres e mulheres pretas estarem ocupando esse espaço que sempre deveria ter sido nosso e nunca foi, né? Mas agora a gente está fazendo essa mudança. E tem uma coisa também, quando a gente fala de ocupar a política, não é só a política institucional, né? A gente tem muitos espaços nos nossos municípios que precisa fazer com que nossas vozes estejam lá também, para defender, né, as políticas públicas que regem nossas vidas.
Se a gente não tiver uma mulher ocupando o Conselho de Cultura do município, Conselho de Educação, Conselho da Agricultura Familiar, se a gente não ocupar esses lugares, quem é que vai estar ocupando por a gente? A gente sabe quem são. São os homens. Então, não querer ocupar também a política institucional, ocupar o partido político, né, querer construir uma nova política, também dá espaço para que o homem ocupe. E o homem já está ocupando há décadas e há décadas e há décadas. Então a gente precisa chegar. E claro que a falta de recursos também é uma coisa que prejudica muito as candidaturas, né? É algo, inclusive, que dá para a gente enxergar a desigualdade social, porque a gente percebe sim que tem muitos partidos, que tem muitos candidatos, né, que tem muito dinheiro, né, que tem um poder econômico muito grande nos municípios, que faz a compra de voto, que prejudica quem tem projeto para a cidade, quem tem projeto com transparência, quem quer garantir a participação popular dentro, né, nessa construção. Então, o que Carol Virgulino, que Robion Seliman coloca é muito importante. Se você não pode ajudar financeiramente, marca para ir no porta a porta. É tão importante fortalecer as mulheres nesses espaços, sabe? Elas não chegarem sozinhas nas comunidades. E tem uma coisa, minha gente, que é muito importante. Ganhar eleição não é só ser eleita. Ganhar eleição é você passar em várias comunidades, conhecer diversas histórias, conhecer outras novas experiências e sair grande. E a gente consegue sair grande. A gente consegue sair grande porque o que a gente constrói não é só para a gente. Né? A gente pensa no bem-estar de todas as pessoas. E a gente precisa ter essa consciência. Se a população, né, de Itapetim, se a população do sertão do Pajeú não tem essa consciência, a gente não consegue mudar essa realidade. Né? A gente tem aí 9 cadeiras. Tem alguma mulher ocupando essas cadeiras hoje na cidade? Mulheres comprometidas com a pauta feminista. Que bom, porque em São José do Egito a gente tem 13 cadeiras e não tem nenhuma mulher. Por isso que a gente quer construir. Né? Por isso que a gente quer mais mulheres, que a gente quer ampliar essas candidaturas coletivas. Falando para as pessoas que, por exemplo, lá na cidade de São José do Egito, aqui coladinho, a gente tem uma candidatura coletiva, né? Mulheres egipciense, quase que eu não consigo. Né, junto com Diandra, com Lâmia, com Belbrito, com Ilane, com Saniela e Alcione na urna, 50 mil. A gente quer falar para as pessoas que é possível mudar essa política, sabe? Revolucionar ela, né? Trazer de uma forma diferente. E isso incomoda essa estrutura, viu? Isso incomoda os homens, porque os homens têm medo. Tem medo porque quando a mulher ocupa a política, a gente puxa outra, a gente traz outras para ocupar junto com a gente. Né? A gente coloca as mulheres para decidir também nesse espaço político. E isso incomoda porque, imaginem se as candidaturas, né, se a gente consegue eleger diversas candidaturas coletivas, não só no estado de Pernambuco, mas no Brasil afora. Como é que vai ser 2021, né? A potência que a gente vai ser, porque a gente já é. A gente já é uma potência política porque a gente levanta esse país economicamente. Né, a gente trabalha, a gente paga imposto e a gente contribui também para essa sociedade. Né, e principalmente o interior do estado, porque se a população do campo não planta, a cidade não janta. Né, então a população do interior do estado, também para nossa mandata é prioridade. A gente tem uma representação da mandata aqui no sertão do Pajeú, a companheira Fátima, que faz parte de um coletivo de mulheres chamado Bem Virá, uma mulher negra, porreta, de luta, que está junto da gente, construindo a nossa mandata no interior, no sertão, Afogados da Engazeira, que está lá na luta também, e que é mais uma voz de uma mulher negra do sertão a trazer as demandas, a levantar as pautas que são fundamentais para que a gente mude essa estrutura. E esse negócio, Tassiana, de vender voto, de comprar voto, é assim, se o seu vereador chega um vereador para você, tome aqui, lhe pago 30, lhe pago 20. Pronto, acabou o negócio. Você recebeu, votou. Se ele ganhar, ele não tem mais nada com você. Já comprou. Já acabou o negócio. A gente
se tem um comércio, se tem uma empresa, um comércio, qualquer coisa, a gente chega, dá um cheque em branco para uma pessoa e 4 anos depois volta para saber o que a pessoa fez com aquele cheque. Vender o voto é isso. Vender o voto é dar a sua vida, a decisão da sua vida, na mão de outra pessoa. E tchau. 4 anos sem moral para nada, né? Para nada. Então, não venda o voto. Não venda o voto. O povo vive dizendo para a gente, eu vou receber o dinheiro e vou votar em quem eu quiser. Faça do jeito que você quiser. Agora, vote com a sua consciência. Vote com a sua consciência. Porque voto é poder. E as mulheres sertanejas do Pajeú são poderosas demais. Olha, na década de 80, quando tinha a emergência, as frentes de emergência, só podia participar homem. Essas mulheres sertanejas, na década de 80, em Afogados, fizeram uma passeata de mais de 300 mulheres para exigir que elas também pudessem trabalhar na frente de emergência. Pode ser que alguém aí que esteja me ouvindo saiba disso e lembre disso. Para que elas também pudessem, porque muitos homens trabalhavam e não levavam a comida para casa. Pegavam aquele dinheiro e aí estava todo mundo morrendo de fome dentro de casa. E elas foram lá trabalhar na frente da emergência, construir ponte, construir estrada para mudar esse país. Então, essas mulheres, e para salvar suas famílias. Então, essas mulheres sertanejas são mulheres porretas. Elas podem sim ocupar o poder e serem incríveis. Nós das juntas temos muitos trabalhos aqui no Sertão do Pajeú, né? A gente teve emenda, por exemplo, teve a enchente agora, já não bastava o Covid, e aí teve a enchente lá em Afogados. A gente mandou uma emenda parlamentar aqui para Afogados e já aqui no Pajeú, né? Itapetí não, aqui no Pajeú, lá para Afogados, para cestas básicas, né? Para a gente garantir a segurança alimentar dessas pessoas que já estavam sem trabalhar, já estavam sofrendo por conta do Covid e ainda veio a enchente por cima, né? Então, a gente tem trabalho com a Casa da Mulher do Nordeste, né? Também para fogões agroecológicos, né? Na área rural. E é isso, assim, a gente trabalha bastante e é muito importante que a população participe, né? Nossas redes sociais juntas codeputadas, né, .com.br. Vocês podem entrar em contato com a gente. Quando for para Recife, o nosso gabinete é o 304, mas nem precisa ir para Recife, que tem um gabinete da gente aqui em Afogados da Igazeira com Fátima. Muito bem, falando nisso, eu acredito que foi ela, em março, eu falei com ela, né, de Afogados da Igazeira, que eu ia até Afogados para entrevistar vocês lá, e vocês iam vir. Em fevereiro, era um movimento que eu ia fazer, eu sempre faço aqui, no Dia Internacional da Mulher. E eu queria gravar com vocês, para botar no telão, sabe? Eu sempre faço esse evento aqui. E não deu certo, né? Porque não deu certo para vocês virem, né? Enfim, mas hoje deu certo. Que bom, né, Diandra? E então, a gente fala muito sobre isso. E eu queria muito ter trazido vocês, para vocês falarem para um público bem maior, né? No ginásio, na Câmara. Mas por conta da pandemia, eu me aquetei, que eu digo, vou fazer uma relação, vou convidar várias mulheres que precisam participar desse bate-papo. Mas aí eu lembrei disso, o local aqui não comporta. E também por conta das aglomerações que não podem, né? Então vai deixar para uma outra vez, eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades, vamos poder falar mais sobre as juntas, né? O trabalho de vocês aqui no nosso Sertão do Pajeú, né? Vamos sempre estar em contato, se Deus quiser, e a gente vai divulgar muito esse trabalho de vocês, porque é muito importante. E sobre São José, né? Ela já falou, vocês acreditam que pode dar certo sim? Né? As meninas lá que se inspiraram em vocês, que estão aí, né, pleiteando uma cadeira lá na Câmara de São José? Sim, pode. Com certeza, com certeza. A gente demonstra, né, a experiência das juntas durante esses 2 anos demonstra essa possibilidade de que realmente é possível a gente estar nessa incidência política e estar ocupando esse espaço, né, no sentido de ampliar as nossas vozes cada vez mais. E a gente tem certeza que vai dar certo, porque
porque a intenção é uma coisa muito importante, né? O desejo da gente, a força. E também porque a candidatura coletiva das meninas é de uma diversidade muito grande, né? A gente tem agente de saúde, a gente tem professora, a gente tem gente da cultura, a gente tem gente da educação. Isso é muito importante para, quando chega lá, trazer todas essas pautas. E tem pessoas que conhecem muitas pessoas, e aí vai juntando o caldo, bota mais água no feijão que ele fica mais gostoso. E mais farinha no pirão, porque a gente vai crescendo. Porque essa diversidade que elas trazem, né? Cada uma, vou repetir, Ilane, Saniela, Bel Brito, Lâmia, Diandra e Alcione na urna, com o mandato coletivo Mulheres Egipcienses, é a revolução aqui em São José, né? É muito importante para o Pajeú, que o Pajeú, que sempre foi resistência, desde muitos e muitos anos, sempre foi resistência, traga também essa resistência política, porque mandato coletivo é um outro jeito de existir e é também resistência política. Muito bom. Olha só, pessoal, o horário já vai fazer quase uma hora que a gente começou. Eu acredito que vocês também estão com a agenda aí, muitos compromissos. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Obrigada por ter aceito o convite. Agradecer a Diandra, não é isso? Que fez a ponte, né? Sempre estava em contato comigo. Eu disse, será que vai dar certo? Será? Me comunica. E ela sempre muito disponível, muito atenciosa. E que bom que deu certo. Né? É importante a gente falar mais sobre isso, sobre mulheres na política, né? Mulheres fortes, determinadas, guerreiras realmente, que estão aí para fazer a diferença, né? Para mudar esse cenário. Através da política, a gente pode transformar a realidade das pessoas, a realidade da nossa gente, né? E são mulheres que a gente vê aqui que passa realmente uma seriedade, né? A gente acredita realmente. Então, porque tem isso também, né? A gente consegue, olhando no olho, na conversa, a gente percebe quando é verdadeiro ou não. Então, a gente tem que ter essa consciência. As mulheres têm que ter essa consciência. Tapetinho tem mais de 60 anos. Em mais de 60 anos, só 9 vereadoras mulheres passaram por aquela casa. Né? Quando a gente para pensar, mais de 60 anos e até os dias atuais, só 9 passaram por aquela casa. Nunca teve uma prefeita mulher, nunca teve uma vice-prefeita, não é? E quando surgem nomes, são nomes que convêm aos que estão aí. Entendeu? Então, é preciso a gente mudar esse pensamento, minha gente. Né? E vai passando o tempo, e vai ficando o mesmo sistema, só muda os nomes, né? Mas o histórico são todos iguais. A gente não vê algo novo, realmente novo. Entendeu? Então, fala em feminismo. E daí, se somos feministas? Porque eu estava pensando, se feminista for defender o melhor para as mulheres, eu sou. E sou com muito orgulho. Né? E a gente tem que ter orgulho. Quem é que a gente vai esperar eles nos defenderem? Eles nos colocarem lá? Não é? Aí, é feminista. E daí? Qual o problema ser feminista? Né? Somos inteligentes, isso sim. Somos mulheres inteligentes, né? Que sabemos falar, porque isso mete medo neles. Mete medo, intimida. Eles querem nos intimidar. Entendeu? Eu conversei com a Tabata, né? Lá de São Paulo. Ela concedeu uma entrevista a mim, respondeu as questões, está até no meu Face. E ela fala nisso, de quantas vezes quiseram intimidar ela lá na Câmara, né? Ela falando, vão e interrompe. Entendeu? Então, põe medo, porque eles sabem que existem mulheres que podem ser melhores que eles. São capazes mais do que eles. E a gente fala aqui, não é a gente querer ser mais igual. Não é isso? Porque às vezes os homens vão ficar com raiva da gente, né? Tem homens que dizem, estão querendo tomar o nosso lugar. Não, a gente quer o nosso lugar, porque ali também é nosso. Então a gente tem que falar muito sobre isso, e eu espero que essa nova geração, né, que já é diferente, tenham esse novo pensamento, né? A gente tem que estar falando sim nisso. Obrigada a todas, né, a vocês juntas,
Um abraço para as outras duas que não puderam vir. São 5 mulheres que se uniram e que fazem 2 anos, né, que já estão lá representando os pernambucanos na Assembleia, né, e que deu certo, que pode dar certo sim em São José, né, quem sabe aqui não vai ter no futuro também, e assim a gente vai se unindo e as coisas vão mudando para melhor. Eu quero agradecer o espaço, né, o espaço de fala é muito importante para a gente, agradecer a Tassiana Lopes, agradecer por essa acolhida dessa cidade, né, para as meninas, né, as mulheres da Egipciense, conseguir falar, né, da candidatura coletiva. Em São José do Egito a gente tem 3 candidaturas coletivas, mas essa é a única que só são mulheres, né, porque as outras 2 levam alguns companheiros também que estão na luta, é PSOL e PT, né, estão na coligação. E aí eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, a todas as mulheres sertanejas que nos ouvem, espero muito, né, que as que não estão candidatas agora, que possa se inspirar e ser candidata, né, escolher um partido certo que lhe representa, né, que representa as suas bandeiras de luta, porque é muito importante a gente estar no partido que dialoga com o que a gente acredita. É isso, muito obrigada, estamos juntas e juntos, né, nessa construção e outras que virão também para fortalecer o nosso povo. Eu também queria agradecer, né, o momento e a oportunidade de a gente estar aqui também falando de política, né, tendo em vista que política está no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, dizer o quão gratificante é de ter, depois de ter passado várias horas na estrada, né, ter essa receptividade tão calorosa e amorosa e lembrar as pessoas da consciência no voto, né. É importante a gente ter esse voto consciente, votar em mulheres para que a gente possa estar fazendo uma renovação na política, porque agora chegou a nossa vez. É isso, obrigada, boa tarde. Obrigada, Tassiana. Muito prazer estar aqui e saber que a gente está conversando com você e com tanta gente linda, forte do sertão, né? Que a gente consiga, nesse processo político, fazer brotar do chão, do barro do chão, novas esperanças para a gente, nesse tempo tão difícil, esperançar. A gente esperançar, fazer a esperança acontecer. Ok, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo, né, que nos acompanhou aí através do Facebook. Essa entrevista vai ser reprisada na rádio aqui da cidade, né, 104.9 FM. E agradecer a NEM pelo apoio, Sertão Online, que nos deu esse suporte para fazer essa transmissão. Diandra, mais uma vez, obrigada. As meninas também ali, a fotógrafa, né, a assessora das juntas. Obrigada a vocês. E um beijo grande para você que está em casa, viu? Você que está nos acompanhando, vai ficar salvo no Face, pode assistir novamente, né? Indica para uma amiga que perdeu, né? Vai estar lá, vai poder ouvir esse nosso bate-papo na hora que você quiser. Valeu, pessoal. A gente volta a se encontrar a qualquer momento com mais entrevistas aqui no Facebook e todos os dias, viu? De 8 às 9 da manhã, na 104.9 FM. Grande abraço.